vida fosse feita de encontros que ecoam por outras vidas. Hoje, a gente mergulha nas camadas do tempo, da memória e do amor com os filmes de Celine Song. Eu tô aqui com o João, que é materialista. E eu tô aqui com a Vicky, que acredita em vidas passadas. E esse é o primeiro episódio de Você Não Pode Sentar Aqui. Antes da gente mergulhar nos filmes Vidas Passadas e Amores Materialistas, é importante entender a mente por trás dessas histórias. A diretora e roteirista Celine Song, que vem conquistando espaço com uma voz muito particular, delicada, intensa e cheia de camadas emocionais. Celine Song nasceu na Coreia do Sul e se mudou para o Canadá ainda na infância. Filha de um pastor presbiteriano e de uma artista visual, ela cresceu em um ambiente bilíngue e multicultural, que mais tarde acabaria influenciando diretamente seus temas e escolhas artísticas. Antes de entrar no cinema, Celine já era conhecida no mundo do teatro. Ela se formou em dramaturgia e escreveu diversas peças nos Estados Unidos, inclusive tendo seu trabalho apresentado em palcos importantes de Nova York. Entre seus destaques está a peça Endlings, de 2019. Seu primeiro trabalho como roteirista de TV foi em 2021, escrevendo um episódio da série A Roda do Tempo, da Amazon Prime Video, uma superprodução de fantasia baseada nos livros de Robert Jordan. E foi ali, nos bastidores dessa sala de roteiristas, que ela teve a sua primeira experiência no audiovisual, aprendendo sobre estrutura, liderança criativa e construção de mundos ficcionais. Mas foi em 2023 que o seu nome ganhou projeção mundial com a estreia do seu primeiro longa-metragem, Vidas Passadas, que fez um barulho em Sundance, em Berlim, e chegou a ser indicada ao Oscar de melhor filme e melhor roteiro original. A estreia no cinema já mostrou o que Celine tem de mais forte, uma sensibilidade única para contar histórias de amor e separação que fogem do óbvio. Seu segundo filme, Amores Materialistas, estreou nos cinemas brasileiros em julho de 2025 e já vem sendo debatido como mais um retrato das relações modernas. Dessa vez, com um tom mais satírico e cínico, mas ainda profundamente humano. Celine Song é uma diretora que mistura o íntimo e o universal. Suas obras falam sobre amor, memória, tempo, pertencimento e os laços invisíveis que ligam as pessoas. E é sobre tudo isso que a gente vai conversar hoje. Para começar, a gente vai falar sobre Vidas Passadas, que é o primeiro filme da Celine Song. Word in Korean, 인연. It means providence or fate. Do you believe in that? That's just something Koreans say to seduce someone. Vidas Passadas conta a história de Nora, que é interpretada pela Greta Lee, e Hae Sung, que é interpretado pelo Chil Yo, dois amigos de infância profundamente conectados na Coreia do Sul, que são separados quando a família de Nora decide emigrar para o Canadá. 2 décadas depois, eles se reencontram em Nova York para viver um breve e intenso reencontro. Agora adultos, com vidas diferentes e realidades afetivas distantes, mas ainda ligados por uma espécie de sentimento suspenso no tempo. O filme atravessa 3 momentos da vida desses personagens: a infância, a juventude e a maturidade. E levanta questões sobre o destino, amor, escolhas e todas as vidas que deixamos de viver quando escolhemos um caminho. Com a direção delicada e cheia de silêncio de Celine Song, que transforma o que poderia ser uma história de reencontro romântico em algo ainda mais íntimo e universal. Uma reflexão sobre identidade, saudade e aquilo que continua vivo mesmo depois que a nossa vida já seguiu. Esse filme acabou com a minha vida. Esse é o meu filme de terror favorito. Ele acabou com a minha raça. Eu chorei, assim, por acho que alguns minutos depois que os créditos rolaram. Que eu fiquei, gente, eu fiquei pensando na minha vida inteira, assim. Mentira, não só na minha vida, mas na vida dela. As obras da Celine Song, elas têm uma maneira de te despertar a empatia como nenhum outro. Você se coloca no lugar dos personagens porque você se sente íntimo deles também, né? A forma como ela faz essa ambientação te faz sentir próximo e você consegue compreender cada coisa que tá passando ali. Então, ele me tocou muito. Quando acabou, eu fiquei, gente, devastador.
devastador. E não é o tipo de filme que vai ter muita ação, muita coisa acontecendo. Ele é mais parado, ele é mais contemplativo, mas ele te encanta. Eu me conectei com esse filme de uma forma muito pessoal, porque já aconteceu comigo a mesma coisa que aconteceu com a protagonista. E o final foi basicamente o mesmo. Então, assim, eu não tinha passado por isso na primeira vez que eu assisti, tanto que eu não me conectei tanto com o filme, apesar de, pra mim, ter sido um filme 5 estrelas, não tinha uma conexão muito pessoal minha em relação ao filme. Mas essa segunda vez que eu assisti pra gente gravar o episódio, realmente me destruiu. E tanto que eu tô pensando nesse filme até hoje. Eu assisti sábado passado e eu continuo pensando nele porque eu me conectei de uma forma muito pessoal com ele. A última vez, eu assisti esse filme 2 vezes só também. Eu assisti pela primeira vez sozinha aqui em casa. A segunda vez eu assisti também sozinha, mas eu assisti quando tava passando na Globo. E ao mesmo tempo eu decidi abrir a hashtag, tipo, vidas passadas, ou abrir, tipo, sabe, a tag no Twitter pra ver o que as pessoas estavam comentando. E todo mundo, tipo, gente, que filme assustador. Imagina você tá casado e aí vem um fantasma do passado, volta pra sua vida e ele ser um grande gostoso, né? Vamos deixar isso claro, que o cara é muito bonito. E você fica dividido. Só que assim, o que me pega nele é que o marido dela é um querido. Ele, se fosse um filme, uma comédia romântica tradicional, se fosse, né, aqueles filmes que vão rodar em clichês, ele teria um marido ali que seria um grande de um babá. Ele seria o vilão do filme, né? Ele seria o vilão do filme porque ele tá atrapalhando aquele romance, aquela história linda de acontecer. Ele seria um fardo. Mas em momento nenhum ele cai nisso. E a gente percebe, tanto em Materialistas, que a gente vai falar mais pra frente, quanto em Vidas Passadas, que a Celine Song, ela brinca com o que a gente espera, com a nossa expectativa, com todos esses clichês, né? A gente tinha tudo pra ter um marido que ia jogar ela nos braços do cara, porque o cara parece ser perfeito também, né? Não perfeito em tudo, mas que ele também ele é bonito, ele não parou de pensar nela, tá ali agarrado nisso a vida inteira, ele é um grande e se, né? Mas, ao mesmo tempo, o marido também é querido, eles também têm uma história muito bonita, eles também se desenvolveram de uma forma que mostra que eles são muito importantes um pro outro. Tem a cena em que ele diz que ela sonha em uma língua em que ele não compreende, que ela fala coreano quando ela dorme. E eu achei isso tão bonito, eu achei isso tão, sabe, interessante, que é tipo uma parte dela que ele não consegue se conectar, mas ele gostaria, ele queria, mas ele nunca vai conseguir. Tanto que ele começa a estudar coreano, começa a participar um pouco mais da cultura do país de onde ela veio, para tentar se conectar com esse outro lado dela também, né? E isso é muito legal. E quando ele conhece o Hae-sang, quando tem esse encontro entre os três, ele também tenta arranhar um coreano, lógico que fraquíssimo, mas o Hae-sang também não fala inglês e ela tem que ficar nesse meio, traduzindo algo de um pro outro e dividida. E é tão legal, né, a gente ter essa perspectiva. Ai, como eu amo esse filme. E assim, apesar de ser um outro cara, que ele pode perder a esposa dele, se estivéssemos falando de um filme de romance tradicional, ele também se mostra muito interessado em conhecer o cara que foi o primeiro amor da esposa dele. Então, eu vejo que a Celine Song, nesse filme, ela fala sobre 2 formas de amor, né? No mundo moderno que a gente vive. Que seria aquele amor mais imaterial, aquele amor mais platônico e o amor mais palpável, que é esse relacionamento que ela tem com esse outro personagem. É muito interessante ver como ela trabalha com o e se, né? É muito mais fácil a gente querer aquilo que a gente idealizou a vida inteira, mas a gente não viveu. Porque na nossa cabeça a gente cria o cenário perfeito.
A gente acha que vai ser da forma que a gente sempre sonhou e que no momento em que, sabe, eu ficar com esse cara que eu idealizei a minha vida inteira, todos os meus problemas vão acabar. E quando você tem o amor palpável, o amor do todo dia, você tem as brigas, você tem a convivência, você tem os dilemas do dia a dia. Então é muito mais fácil você cair no conto da idealização. Mas esse filme não deixa você fazer isso. E é muito legal. Não que assim, o relacionamento dela com o amor de infância dela seria um relacionamento ruim. Mas ele era um amor que ficou na infância dela. E que, no meu ver, assim, ele também está muito conectado com a saudade que talvez ela tenha do país de origem dela. Exatamente. Ele é a conexão que ela tem com o país de origem dela. Os pais dela já passaram a chamar ela de Nora. Ela chega a comentar isso com ele, né? Tipo, nossa, até meus pais me chamam de Nora. Faz muito tempo que ninguém me chama pelo meu nome, né? Meu nome coreano. Que eu já não lembro qual é, inclusive. E esse filme, além dele falar muito sobre o amor e o relacionamento no mundo atual, ele também fala muito sobre a identidade da própria Celine Song. Porque, igual a protagonista, ela também emigrou da Coreia do Sul quando ela era uma criança, e ela também foi pro Canadá, igual a protagonista do filme, a Nora. E eu acho que ela também tá falando muito sobre a vida pessoal dela. Porque, além de tudo, ela também é casada com um roteirista, que é o roteirista do filme Challengers. Assim, eu acho que eles têm algo com triângulos amorosos. Eu tenho tantas perguntas pra esse casal. eu tenho muitas perguntas. Porque eu amo Challengers, eu amo Vidas Passadas. Inclusive, nos meus 4 favoritos do meu Letterboxd, eu tava com Vidas Passadas e Challengers ali nos favoritos. E eu fiquei, gente, quem olhar assim vai achar que eu estou perdidíssima num triângulo amoroso. Mas é porque é divertido, principalmente quando são 2 caras. Eu não gosto de ver 2 mulheres em rixa por causa de homem. Eu gosto do contrário. Acho mais legal. Acho mais uma dinâmica mais interessante. As obras da Celine Song contêm bastante retratos pessoais mesmo. É como se ela estivesse relatando sua história por meio da arte, o que é muito divertido. Então, em Vidas Passadas, a gente tem essa questão da imigração e como é que ela representa isso. Mas a gente tem em Materialistas a representação de um emprego que ela já teve. Celine Song já foi uma casamenteira, assim como Lucy. I don't want someone who likes cats. I'm a dog person. Okay. What's your type physically? Fit. Just fit? Fit. I need to meet someone more grown. I have a beautiful client. She's 31. I wasn't really thinking 30s. Lucy, interpretada pela Dakota Johnson, é uma casamenteira de sucesso em Nova York, especialista em unir casais com base em critérios como status, beleza, estabilidade financeira. Sua abordagem lógica e prática do amor começa a ruir quando ela é dividida entre 2 homens. Harry, interpretado pelo Pedro Pascal, um milionário encantador que representa tudo que ela sempre valorizou. E John, interpretado pelo Chris Evans, seu ex-namorado ator, instável financeiramente, mas emocionalmente intenso. Conforme Lucy tenta decidir entre segurança material e conexão verdadeira, o filme explora os dilemas do amor moderno em um mundo moldado por interesses e aparências. Eu fiz um vídeo falando sobre Materialistas e como o marketing acabou deixando as pessoas com uma expectativa completamente diferente do que o filme é. E nele eu repito essa sinopse aqui e eu falo que a Lucy é uma casamenteira bem-sucedida em Nova York. E aí a menina teve a pachorra de virar pra mim e falar que ela não é bem-sucedida, porque ela ganha, tipo, 80 mil no ano. Dá mais ou menos aí uns 6 mil por mês. É assim, não tratando só sobre o dinheiro, aí ó, materialismo. Não tratando só sobre o dinheiro, mas eu tava falando sobre a carreira dela. Você ter 9 casamentos, você ter casado, né, 18 pessoas, acho que já é
um índice de sucesso. Ela ser promovida mais pra frente também é um índice de sucesso. Então, assim, não só sobre o dinheiro, mas sobre o que ela faz, ela ser boa no que ela faz. E era isso que eu queria dizer. Eu vi alguns comentários, inclusive, em outros vídeos do TikTok que não eram os meus, que eram de um vídeo em inglês, e aí as pessoas de outras partes do mundo estavam comentando. Aí a menina falando, gente, com 80 mil no ano, eu compro o Pedro Pascal. Eu venho de um país em desenvolvimento. 80 mil no ano, minha filha. Eu compro o Pedro Pascal pra mim. E eu achei o máximo. Mas a campanha do filme deixou as pessoas frustradas. É lógico que a gente vai ver um filme que tem a Anastasia Steele, do 50 Tons de Cinza, ela tem o Joel, do The Last of Us, ela tem o Capitão América em Um Triângulo Amoroso, e a gente vai querer assistir. A gente vai ver aquela propaganda de 'Cause we are living in a material world. A gente vai achar que é uma comédia romântica. Eu não culpo as pessoas que foram com essa expectativa. Eu culpo o marketing do filme. Olha, eu também não culpo não, porque, assim, a primeira vez que eu soube sobre esse filme, ele estava sendo anunciado como uma comédia romântica, e toda a divulgação dele, todo o marketing que foi feito, as fotos de divulgação com o trio de protagonistas, tem muito uma vibe de comédia romântica dos anos 2000, de repente 30 e etc. Eu acho que não... Assim, o estúdio também deve ter dado seus pitacos pra fazer com que o filme tomasse esse rumo na divulgação. Soube recentemente que 2 dos protagonistas seriam, na verdade, a Jodie Comer, de Killing Eve, e... oh, meu Deus, o Jeremy Allen White, do The Bear. E pra mim faria total sentido colocar um homem baixinho, tá? Por mim, um homem baixinho seria o ideal. Mas convenhamos que a gente tem um apelo maior quando a gente tem o Chris Evans e a Dakota Johnson. Quando a gente tem o Chris Evans, né, nesse papel, é lógico que a gente consegue dar uma colher de chá ali, né, um desconto pra esse querido, até porque com essa lata é difícil dizer não. Mas a grande parte das críticas do público, não da crítica especializada, mas das críticas do público, é de que como esse filme faz com que a mulher caia na broke man propaganda, né? Na propaganda do homem pobre, que é indicando que, ai, nossa, você deveria aceitar um cara falido porque ele tem muito potencial, porque você deveria enxergar isso, que você deveria, sabe, largar o cara rico que te quer e ficar com... E não é sobre isso o filme, parece que nós não vimos o mesmo filme, não é essa a mensagem, pelo menos não a que eu captei. Agora, se foi a que você captou, aí a gente já tem que estar vendo. Eu nunca vou chegar pra ninguém e falar, poxa, você não gostou de tal filme porque você não entendeu. Acho de uma pretensão desigual. Mas, gente, pelo amor de Deus, sabe, a gente viu o mesmo filme? Lucy, que é interpretada pela Dakota Johnson, ela trabalha em uma agência de casamenteiras. Ela é, sim, uma casamenteira de sucesso, porque no mundo atual em que vivemos, ela conseguiu fazer 9 casamentos, o que já é muita coisa. A Lucy é muito boa no que ela faz, porque ela consegue enxergar os relacionamentos como uma transação como qualquer outra. Ela se baseia nos números, ela se baseia na altura, na idade, no peso, no salário. São dados. Ela precisa desses dados para trabalhar. Ela tem a frieza que é necessária para tratar relacionamentos e relações humanas como meras transações. E por isso ela é tão boa no que ela faz. E eu acho que quando a gente fala sobre a mercantilização das relações amorosas, uma agência de relacionamentos igual ela trabalha não é algo tão comum pra gente. Mas eu acho que ele também se comunica bastante com os aplicativos que a gente tem hoje em dia. Como algo totalmente material que você
só vê a foto, só vê a altura, só vê a aparência, para onde a pessoa viajou, o que ela diz que gosta de fazer, o que ela diz sobre a personalidade dela. E, assim, é algo que é totalmente material, como já diz o nome do filme. Como eu falei mais cedo, a própria Celine Song trabalhou como casamenteira. Ela também precisou estar nesse papel onde ela tratava os relacionamentos como uma mercadoria. Mas ela também falou que as pessoas queriam encontrar amor. Em uma entrevista que eu tinha visto ela dando, ela falava que as pessoas ficavam tipo, poxa, mas eu quero encontrar amor nessa jornada. Só que ela compara você encontrar amor a ser atingido por um raio. Você nunca sabe se vai acontecer, quando vai acontecer, por que vai acontecer. E é um fenômeno da natureza. Como é que você quer ser atingido por um raio com exigências específicas? Como é que você vai, querer ser atingido por um raio numa quarta-feira, às 3 da tarde, em um local específico? Não dá, você não sabe se isso vai acontecer, por que vai acontecer. Então, são coisas que podem rolar juntas. Pode ser que você faça toda essa filtragem e você encontre alguém que você vai amar profundamente, mas é muito raro. Quando você pergunta pra alguém, se você pega qualquer casal por aí e pergunta, tipo, nossa, mas por que você ama ele? Dificilmente alguém vai responder, ai, porque ele tem 1,90. Porque o amor é algo mais profundo do que o material, né? O amor, ele não é aquela coisa que a gente planeja. Ele é uma coisa que acontece. Então, assim, a gente pode querer aparências físicas e financeiras e tudo mais que a gente deseja, mas talvez não aconteça. E é exatamente isso que acontece com a personagem. E isso acontece também com, acho que é Sophie o nome da personagem? Com uma das clientes dela, né, a Sophie, que ela tem algumas exigências, mas ela tem muito tempo procurando também. Então ela quer se conectar com alguém, mas essas pessoas não se conectam com ela. A própria Lucy fala dela de um jeito muito frio, falando que ela é muito mediana. Ela é muito, ela não tem nada que se destaque. Ela é um quase. Ela é um quase. E aí ela ela é bonitinha, ela é ajeitadinha, ela é educadinha, ela tá na média. E é difícil você encontrar algo que se destaque nisso até o momento em que ela é abusada, né? E aí a gente tem uma relação muito delicada ali com a própria Lucy. A Lucy vê essa situação como acorda, sabe? Pare de tratar essas pessoas como números. Elas são pessoas. E isso dá uma acordada nela em vários sentidos da vida. A Lucy, ela tratava o trabalho dela, um relacionamento, como algo matemático, como algo que tem uma fórmula, né? Mas, a partir desse momento que a Vicky falou, acontece uma quebra na personagem e ela leva isso para a vida pessoal dela e principalmente para o relacionamento que ela estava tendo com o Harry, interpretado pelo Pedro Pascal, que era um cara que tinha tudo que ela procurava. Tinha a altura, tinha a aparência, tinha o dinheiro, tudo. Ele fazia todos os matches de tudo que ela queria, mas ela não tinha o sentimento por ele. E nem ele também tinha por ela. E aí a gente se vê num dilema, né? Vale a pena você ficar num relacionamento onde você não vai ter nenhum perrengue financeiro, mas você não vai ter amor. Porque ele sequer sabe se ele é capaz de amar. Ou vale a pena também você estar num relacionamento onde você ama profundamente, mas você vai passar por perrengues financeiros que podem acabar com essa relação. Porque, convenhamos, gente, perrengues financeiros acabam com relacionamentos. São problemas reais. É o dia a dia batendo na porta. Então a gente tem um romance extremamente pé no chão. A gente não vai ver ideais aqui acontecendo. E uma das partes mais engraçadas assim do filme é o momento que ela percebe que ela realmente não gosta do Harry. Que ela não é apaixonada por ele. Ele só faz todos os requisitos de tudo que ela queria, mas ela não é apaixonada.
que ela tá dormindo com ele ali e ela olha pra perna dele e vê uma cicatriz. E ela percebe que, na verdade, ele não tinha 1,80, ele tinha 1,60. Mas ele fez uma cirurgia para aumentar o tamanho dele, visando encontrar um amor. Porque, no fim das contas, ele também enxerga os relacionamentos como uma mercadoria. Ela também fala que ela mesma fez uma cirurgia no nariz, que ela já fez, acho que 2 cirurgias plásticas, e que isso acaba agregando o seu valor no mercado. Até chama de investimento, né? Investimento. Ela fala, é um bom investimento. Como cliente, ela olha pra ele assim e fala que, tipo, cara, ideal. Ela fala sabe? que ele é um Você tá unicórnio, disposto... né? Ele é um unicórnio, porque ele tem tudo. E ele ainda tem a vontade de investir nessa questão do valor dele no mercado. Ele investiu o suficiente pra fazer uma cirurgia onde ele ficaria mais alto. E o próprio irmão dele, que que faz parte de um dos casamentos que a Lucy conseguiu fazer, também fez essa cirurgia e deu certo. Então, assim, ela em momento nenhum ela ridiculariza ele por causa disso. Em momento nenhum, sabe, tipo, ele é tratado como palhaço por causa disso. Gosto também da forma como a Lucy foi construída, como a gente tem uma mulher que é abertamente ambiciosa, materialista, que, sabe, ela tá, assim, em busca de dinheiro, mas que ela também não é tratada como uma megera por causa disso. É uma personagem real, né? Uma personagem que ela não é uma vilã porque ela tem interesse em dinheiro, porque ela é uma pessoa materialista. Ela é uma pessoa real que já namorou com um cara que não tinha onde cair morto e ela não quer passar por isso de novo. Exato. Tanto ela quanto esse ex-namorado vieram de lares onde eles passaram por perrengues financeiros. Eles chegam a citar, né, que foi o ambiente onde eles cresceram era assim, tinha pai e mãe brigando porque não conseguiram pagar a conta. E eles não queriam ser assim, e isso levou ao fim do relacionamento. Uma das coisas citadas, inclusive, né, das pessoas que não curtiram o filme, é como o John não tem ambição. E como ele passou anos ali, né, naquele mesmo estilo de vida, dividindo o quarto com os colegas, como ele não foi arrumar um emprego corporativo e ganhar mais dinheiro. Só que aí vocês me pegam num ponto muito delicado, porque o John é um ator e ele sempre fez questão da carreira dele, ele é ambicioso. Só que por ele não ter as ambições que são esperadas convencionalmente, né, de tipo, poxa, é lógico que ele quer ter dinheiro, só que com a carreira dele, é lógico que ele quer viver bem, mas será que ele vai precisar trocar os sonhos e ambições dele por causa disso? Ele não queria abrir mão disso até então, só que a partir do momento que ele tem a chance de ter a Lucy de volta na vida dele, ele promete que ele vai se dedicar mais ao fazer dinheiro, entendeu? E criticam muito também, tipo, mas se ele não mudou em tanto tempo, por que ele mudaria agora? Gente, porque ele quer. É porque é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de entender, que às vezes você persiste tanto em um sonho, e às vezes aquele sonho não é pra todo mundo. Infelizmente, ainda mais no caso dele, que já não era uma pessoa tão nova, e ele queria ser ator, e não um ator de cinema, um ator de série, ele queria ser um ator de teatro, que é uma coisa ainda mais difícil. A partir do momento que ele entende, que ele assume, que depois de todo aquele tempo que ele terminou com a Lucy, ou que a Lucy terminou com ele, enfim, ele ainda amava ela, e ela ainda amava ele assume isso como uma forma de mudar, talvez, a vida dele. Exatamente. E ele tá disposto a fazer todas as mudanças necessárias para que isso funcione, para que eles tenham uma vida talvez não tão confortável quanto a que ela teria com Pedro Pascal, mas uma vida feliz e cheia de amor e talvez confortável, quem sabe. E eu acho interessante nesse final também, eu não vi muitas pessoas falando. A Vicky até falou que problemas financeiros é uma causa de muitos casais brigarem. Eu gosto muito de pessoas normais
E muitas pessoas falam que o problema central daqueles dois personagens é a falta de comunicação. Eu vejo de uma forma totalmente diferente. O problema central daqueles personagens são as diferenças de classes. Totalmente. É uma história escrita por uma autora que se declara também marxista. Então é lógico que ela ia pegar muito nesse quesito. Acho que pessoas normais tá aí, ó. Fica aí um pedido meu pra gente fazer também. Fica aí a dica, se vocês gostam de dicas, assistam, leiam. Assistam. Mas... uma coisa completamente nada a ver agora que eu queria trazer também era que eu passei muito mal. Eu ri muito alto no momento em que a gente tem o John fazendo a peça, e aí ele sai da peça, está a Lucy e seu namorado Harry do lado de fora. E aí ele vai dar os parabéns pela peça e ele fala, tipo, você decorou tantas falas. Eu fiquei, tipo, que coisa inusitada de se dizer. E essa peça, eu não sei não, mas ele tava tentando dar uma alfinetada na Lucy, eu senti... Olha, eu particularmente eu assisti essa peça com cara de quem não entendeu nada, porque é só um trechinho, né, não que a tem como gente tirar tem. muitas conclusões, mas ele tava falando sobre dentes assim, ali, né? Eu olhei assim, eu fiquei tipo, então tá. Uma coisa meio se você tá abstrata, dizendo. né? Uma coisa meio... Ai, mas é a galera do teatro, né? É uma galera mais artística. Coisas que eu ali. nunca pensei que eu veria o Capitão América fazendo. Exatamente. Tá ali, né? Mas ele é muito bom no romance. E ele tem muita química com a Dakota Johnson. Por incrível que pareça, eu achei que não fosse acontecer. Mas eles têm muita química. Diferente do Pedro Pascal e da Dakota Johnson, que parecem amigos o tempo todo. Eu não sei porque eu senti o Pedro Pascal muito gay nesse filme. Eu senti que ele era o amigo gay da Dakota Johnson. Tá aí, ó. Eu senti algo parecido. Eu senti que faltou tesão. Também. Sabe? Faltou tesão. E aí, quando temos a Dakota Johnson com o Chris Evans... Tem química. Eu senti que havia tesão. Entendeu? Sim. E aí, eu julgo casais em tela assim. Tipo, passou que estão com muito tesão. Química. E tem coisas não que tem. o dinheiro que nem não compra. Exatamente. É que nem em pessoas normais. Ali exala tesão. E aí você compra que eles são um casal. Até hoje, né? Vamos tirar por aí. Paul Mescal. Paul Mescal que eu diga. Embora tenham estilos bem diferentes, Amores Materialistas e Vidas Passadas compartilham temas centrais no cinema da Celine Song. Ambos mostram mulheres divididas entre escolhas afetivas que representam modos de vida distintos. Ambos os filmes trabalham com a razão e a estabilidade versus o desejo e a memória. O tempo e o e se. São histórias sobre amor, mas também sobre identidade, escolhas e o custo emocional de viver no mundo moderno. Encerramos por aqui o episódio de hoje. Eu sou o João e você pode me encontrar no TikTok e no Instagram como João Gasparini com 2 N's e no Twitter como The Hunger Games. Eu sou a Vicky e você pode me encontrar no Instagram, TikTok e Twitter como @VickyVic, VIQUEVIC. E você também pode encontrar o podcast no Instagram @VCN Pode Sentar Aqui. Você não pode sentar aqui.